Estamos ao vivo? Acho que sim. Bom, vamos hoje para mais um estudo de caso, né? Nesse vídeo a gente vai apresentar um caso de classe 3 esquelética, tratado ainda na dentição descida, então a gente vai discutir alguns pontos relacionados ao diagnóstico, planejamento e plano de tratamento da classe 3 esquelética na dentição descida e mista. Então, vou mostrar o acompanhamento do caso ao longo de todo esse período e como que ele se desenrolou aí até o encaminhamento para a ortodontia corretiva fixa. Bom, para quem não me conhece, quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Juliana Pereira Andriani, sou especialista e mestre em ortodontia. E hoje estou à frente dos projetos, tanto da Academia de Odontologia, uma plataforma de cursos online voltado para a odontopediatria, que foi idealizado por mim e pela minha irmã Carla. Então, quem tiver interesse nesse assunto, confere lá, clínico geral, recém-formado, quem quer trabalhar aí com o público infantil. Surgiram muitos cursos da academia, porque foram cursos produzidos com muito carinho, pensando nas dúvidas clínicas, assim. É um curso, uma plataforma de cursos bem clínicos, assim, bem para dia a dia. Então, www.academiaodontologia.com.br. E além da Academia de Odontologia, também temos a nossa plataforma de cursos online voltados para ortodontia e ortopedia, que é o orthopedlearning.com. Então, confere lá o nosso conteúdo. Para quem é ortodontista ou é odontopediatra que tem experiência em ortodontia interceptiva, quer saber mais um pouquinho também sobre ortopedia funcional, confere lá o nosso conteúdo e acompanha nossas aulas, que eu tenho certeza que vai ter um impacto bem importante na sua prática clínica, certo? O que mais? Antes da gente começar, vou colocar aqui o QR Code, deixa eu ver, coloquei, dos nossos cursos presenciais lá no site da Orthoped Learning, nossos cursos de ortodontia e ortopedia. A gente abre as vagas agora em setembro, então acessando o QR Code você vai conseguir ver os cursos que a gente tem ali disponíveis, né? A atualização é o curso que a gente fecha, é um curso que fecha muito rápido, então a gente abre as vagas em setembro, a gente trabalha ele normalmente em setembro e outubro, para fechar as vagas para 2026, tá? E são só 2 turmas, que dessa vez vão ser trabalhadas em turmas A e B, sexta e sábado, e tem atendimento clínico aqui em Florianópolis, então um curso de 10 meses. Tem ortodontia, tem ortopedia funcional dos maxilares, uma introdução, alguns dispositivos, SN, PIPS, e tem ortopedia facial. Então, é um mix aí, que é como eu conduzo a minha prática clínica, certo? Acessem o link, coloquem lá na reserva de vaga, a gente não fica mandando uma enxurrada de e-mails, mas para que vocês possam não perder, né? Quem tiver interesse aí, possa ficar ao par de quando abrir as matrículas, já reservar sua vaga, porque essas vagas encerram bem rapidinho mesmo, tá? E a gente não abre mais durante o ano. Então, vamos lá. Para quem está nos acompanhando aqui no canal, sabe que a gente está trazendo 3 tipos de conteúdo durante a semana. Segunda-feira a gente traz um artigo científico no quadro Literatura Comentada. Na quarta-feira a gente está trazendo um estudo de caso. São casos clínicos meus, enfim, já conduzidos por mim ou aqui nos cursos de atualização. E, eventualmente, a gente tem um outro caso de atualização. E a gente compartilha planejamento, enfim, como foi conduzido, trocar ideia em relação à proposta de tratamento, certo? E na sexta-feira a gente está trazendo o Ortopedcast, que é um bate-papo aí, um ponto de vista sobre alguns pontos chaves aí na nossa carreira como profissional, como dentista de maneira geral, não só voltado para ortodontista. Certo? Então vamos lá. Então hoje é quarta-feira, a gente tem um estudo de caso e a gente vai falar sobre classe 3. E o caso que eu trouxe para vocês hoje é o caso dessa princesa aqui, ó, dessa maloclusão que chegou muito pitica, 4 anos e 8 meses. E a queixa principal é a hemorragia não está certa. Essa paciente, ela já tinha um histórico familiar, ela veio
tão novinha assim, porque os pais já tinham preocupação da questão de crescimento da mandíbula, o pai já era um caso cirúrgico, fez tratamento ortodôntico por mais de 10 anos, então, normalmente o paciente que tem um padrão 3, assim, esquelético, um paciente que tem esse tipo de maloclusão esquelética, ele é muito preocupado, porque ele sabe a importância do tratamento precoce e do desenvolvimento dessa maloclusão ao longo do tempo. Então, é um paciente que se preocupa muito a fazer o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Então, nem sempre eu começo aos 4 anos e 8 meses ou 4 anos de idade com protração. Normalmente, após aos 5. Trazendo um relato aqui da minha prática clínica, eu já tive um caso em que eu comecei um pouquinho antes dos 5 anos e acabei perdendo o paciente por manejo, assim, porque ele sentiu o gosto do ácido na hora de colar com a resina, né? Colocou a língua ali e é amargo. E ele acabei perdendo o manejo, assim, ele não deixava mais abrir a boca, enfim, paciente com 4 anos. Então, eu sugiro que mesmo não ceda à pressão dos pais, tá? Mesmo sendo pacientes muito colaboradores, deixem essa intervenção para próximo aos 5. A gente tende a ter uma resposta mais favorável, porque o manejo é mais fácil. Bom, então vamos lá. Essa paciente chegou com essa relação oclusal. Opa. Aqui, voltou demais. Então, o que a gente observa aqui? Vou dar uns segundinhos assim. O que vocês observam aqui na relação oclusal? Sempre falo para os meus alunos que a gente tem que fazer o diagnóstico nos 3 planos de espaço: transverso, antero-posterior, que é o sagital, e o vertical, tá? É importante, mesmo que a gente vá tratar com um único dispositivo, é importante segmentar o diagnóstico para que a gente possa ter mais clareza no plano de tratamento e como que a gente vai conduzir. Nem sempre a gente vai conseguir conduzir a maloclusão em todos os seus aspectos, num único dispositivo. Normalmente a gente precisa modificar esse dispositivo. E a gente tem que entender o que a gente vai tratar primeiro, o que é importante priorizar num primeiro momento. Então aqui a gente vê que a gente tem uma mordida cruzada, posterior, bilateral, a gente tem uma mordida cruzada anterior bem significativa, então essa paciente aqui não tem relação oclusal praticamente nenhuma, ela está ocluindo só lá atrás, nos molares só. Nos segundos molares descidos e um pouquinho aqui no primeiro molar descido. Então, a gente observa como essa relação está se perdendo, né? E o que mais que a gente observa aqui? Um ponto chave, tá? Um ponto super importante para o prognóstico, para a gente entender o prognóstico dessa maloclusão, que é a presença de de um supra. Essa paciente tinha um supranumerário aqui, central, lateral e canino. E o supra aqui. Qual o impacto desse supra nessa relação oclusal aqui? O supra, ele faz com que a gente tenha uma assimetria importante na maxila. Vou mostrar a relação oclusal aqui para vocês, ó. Se a gente fosse passar uma linha de simetria, aqui essa foto tá um pouquinho torta, porque a Rafa tá aqui, ó. Aí a gente tem uma assimetria de caninos. Aqui não dá para ver muito essa simetria. Mas esse segmento é maior que esse. Certo? Acho que isso compensa um pouquinho a minha fotinha aqui que está inclinada, né? Nessa foto oclusal aqui. Então, tinha um segmento, um canino, era muito mais distalizado que o outro, pela presença do supra. Então, a gente teve uma relação insatisfatória desse lado direito. Mesmo eu restabelecendo a relação normal, antero-posterior, corrigindo a classe 3, do lado direito eu nunca conseguia corrigir ela o suficiente, pela própria assimetria e pela posição do 53 e no 53, 54, 55. Teleradiografia lateral, tá?
olha aqui essa característica aqui na tela. A gente vê uma adenoide hipertrófica, tá? Essa paciente foi encaminhada para o otorrino. A adenoide está aqui. Essa paciente foi encaminhada para o otorrino. Foi feito tratamento com corticoide, não quis operar, enfim, já não me recordo que foi 2020, se ela não quis operar ou se o otorrino não indicou a cirurgia, tá? Enfim, a gente tem aqui as duas linhazinhas da bochecha, ela é uma paciente um pouquinho gordinha, assim, bochechudinha, né? E a gente vê aqui o ponto A e o ponto B. Diagnóstico clínico da maloclusão de classe 3. Sempre que a gente tem a mordida cruzada anterior, eu sempre oriento meus alunos, a gente manipula em relação cêntrica para ver o shift mandibular, o desvio mandibular. Nesse caso específico, nem precisa manipular. Assim, dificilmente a gente vai conseguir corrigir essa relação antero-posterior, nessa magnitude de mordida cruzada, né? Normalmente são os casos em que a mordida bate em topo e a mordida cruza um pouquinho. Aí, com o shift, a gente consegue levar ela para trás. Então, a gente tem uma relação de classe 3 postural, né? Ou alguns autores chamam de pseudo classe 3, ou relação de classe 3 não verdadeira, uma falsa classe 3. É essa classe 3 causada por um contato prematuro em que há um desvio da mandíbula para a anterior, certo? Nessa paciente aqui, a gente não tem esse desvio. Então, o que a gente está vendo aqui de relação esquelética é aquilo que está aqui, né? Porque a mordida cruzada, ela já é completa. A gente tem um gap aqui, ó, uma distância entre os incisivos inferiores e superiores. Então, não tem como jogar essa mandíbula para trás. O que mais que a gente observa aqui nessa relação? Via aérea. Então, olha que importância, gente, quando a gente tem a maxila retruída, retroposicionada, a gente também pode ter um comprometimento da via aérea. Normalmente, a gente traz problemas respiratórios associados ao paciente classe 2, arco estreito, né? Bem aquele padrão, assim, bem classe 2, vamos pensar no classe 2, primeira divisão. E aqui, a gente consegue identificar como classe 3 também pode ter essa associação com problemas respiratórios pela retrusão maxilar, né? Associado a isso, né? E claro, aqui o aumento da adenoide, né? Mas é possível observar essa característica, essa associação, né? Entre a retrusão maxilar e a redução da via aérea. Então, a gente tem vários tipos de tratamentos que têm um impacto na questão respiratória. Expansão rápida da maxila, dispositivos ortopédicos funcionais para avanço mandibular e protração maxilar, tá? Não é só os aparelhos ortopédicos ou só expansão rápida num paciente classe 2 que promovem a melhora da questão respiratória. A literatura já traz a protração também, claro que aqui ela está associada à expansão rápida, mas sendo também um dos tratamentos para alteração, para problemas, redução do espaço aéreo, tá? Da via aérea superior, claro, quando indicado, né? Aqui a gente tem um ANB de menos 0,36, o pessoal da cefalometria aí, logo a gente vai estar trazendo o Ortoped Cef, que é um software para interpretação cefalométrica. Quem quiser saber mais sobre cefalometria também confiram lá no site da Ortoped, ortopedlearning.com. A gente tem só o curso de cefalometria na prática clínica, então dá para revisar bem esses parâmetros, essas medidas. Mas eu quero chamar aqui a atenção que o ANB não é uma medida principal, aí, não é a principal medida para o diagnóstico da classe 3 esquelética, porque ele é influenciado também pela rotação da mandíbula, pela direção de crescimento do paciente. Tenho falado muito sobre isso nos últimos dias, nos stories lá no Instagram. Quem não me segue, acompanha lá, ju.pereira.andriani. Não, ju.andriani.orto. E lá a gente fala sobre essas características de diagnóstico, respondo as dúvidas dos alunos lá, enfim. O que mais? Aqui a gente também tem a categoria de Petrovic. Vamos voltar lá? Aqui. Categoria de Petrovic, P1MDB. Então, na classe 3 esquelética, eu costumo avaliar o ITS, que é uma medida. Vou ver se ela tá aqui. O ITS, que é o AOBO, é essa medidinha aqui, que é menos 7.
tá? Ela é uma medida que eu peço normalmente individual, ela não tá na análise USP, ela é uma medida que ela traz a relação do ponto A e do ponto B no plano oclusal. Então, ele traz a relação da maxila e da mandíbula, a relação antero-posterior, para uma linha reta, minimizando a interferência do padrão de crescimento do paciente. Tem outros autores que também utilizam medidas similares, o AOBO de Bingler, ou mesmo o McNamara, que traz essas distâncias, essas medidas para uma relação linear. Mas o ITS, que é a linha belinha, o AOBO, o Bingler é a linha belinha, o ITS, que é o AOBO, ele nos indica aqui uma relação de menos 7. Então, quer dizer que a mandíbula está menos 7 milímetros à frente da minha maxila. Então, essa relação linear, ela é muito mais importante do que o ANB, que é uma medida angular e que ela pode sofrer interferência do padrão de crescimento do paciente. Então, a partir daí que eu fiz o diagnóstico clínico e radiográfico, eu faço uma listinha de problemas e soluções. E aqui eu coloquei, ó, que quais são os problemas, mesmo que eu não vá tratar. Mordida cruzada anterior, posterior, a forma do arco triangular, classe 3 dentária, esquelética, vias aéreas reduzidas, assimetria de mandíbula, que tinha um desvio da linha média, anquilose dos 54 e 64. E aqui que eu não coloquei, a gente ainda deveria colocar assimetria dentária no arco superior, assimetria de caninos e molares, tá? Isso também é importante. Então, para a mordida cruzada anterior, já nessa fase eu faço a protração da maxila. Eu sei que tem muitos profissionais que não fazem a protração da dentição decídua, isso porque eles acabam esperando a erupção do primeiro molar permanente para ver essa relação no primeiro período transitório, porque essa relação anteroposterior, ela pode modificar no primeiro período transitório, sim, mas diante dessa magnitude da maloclusão, não tem como a gente esperar, né? O ideal é tratamento precoce, o mais precoce possível. Aquela estava com 5, ela iria ter os dentes permanentes e rompidos em relação ao oclusal perto dos 8. Então, essa mandíbula ia estar voando lá na frente, ela estaria sem condição mastigatória nenhuma. Então, é preciso intervir precocemente nesse padrão de paciente. Sim, mesmo na dentição decídua. Gosto muito dos trabalhos do Chang e do Peter Nigan sobre classe 3. Sempre assisto Peter Nigan. Quem tiver possibilidade de assistir ele ou algum curso online, ou mesmo no EIO, Congresso Americano de Ortodontia, ele publica muito sobre classe 3. Ele tem muitos capítulos de livros sobre classe 3 e ele preconiza também o tratamento da protração a partir dos 4 anos de idade. O protocolo que ele usa é bem interessante. Nunca consegui aplicar o protocolo dele na íntegra, porque ele faz a protração, usa máscara facial, uso noturno, e durante o dia usa uma placa de acetato, depois passa por uma placa tipo de Invisalign, antes era uma placa de acrílico, depois uma placa de Invisalign com elástico de classe 3 direto, diurno, né? Em torno de 200 gramas força de cada lado. Só que eu não tenho tanta adesão a essa placa, não sei se é o padrão dos pacientes que a gente começou a trabalhar com essa mecânica, né? Então, de maneira geral, os pacientes usam muito pouco essa placa com elástico de classe 3 diurno, tá? Mas eu entro com a máscara de protração cerca de 12 a 16, às vezes 14 horas por dia, depende aí do paciente, do perfil. Então, ok, fiz aqui o meu quadrinho de problemas e soluções, fomos para a protração da maxila. E aqui, ó, já dá para ver melhor a simetria, que essa foto tá certinha, ó. A gente consegue ver a RAF aqui, ó, consegue ver a simetria dos caninos aqui, ó, um lá na frente, um lá atrás, pela presença do supra. Ops, aqui, ó, pela presença do supra. Não adiantava que eu extrair o supra, não ia haver modificação dessa relação dentária, já estava estabelecida. Aqui, esperar o dente esfoliar, que vai esfoliar junto com a erupção do central. Protocolo: expansão rápida da maxila e protração durante 9 meses. 350 gramas de força de cada lado, 14 horas por dia.
Ah, Juliana, como é que tu faz o protocolo de protração? Tu faz primeiro a expansão, depois a protração? O protocolo é iniciar junto. Expansão rápida associada à protração de imediato, a instalação da máscara. Pessoal aí da Ortoped, dá uma olhadinha no nosso módulo de classe 3. Tem alguns detalhes bem importantes na inclinação da máscara, na puxada de elástico, para a gente evitar a abertura de mordida, principalmente os pacientes verticais. Então, normalmente a gente inicia junto. Na prática, nem sempre eu começo junto. Depende muito do manejo do paciente. Tem paciente que eu prefiro começar com a expansão rápida, uma semana, ele se adapta, vê como é que tá com o aparelho e tudo mais, até pelo tempo que eu vou demorar para orientar aquela mãe naquele protocolo. Então, eu começo com a expansão na primeira semana, na segunda, quando ele volta para a primeira consultoria de controle, que eu chamo de imediato para ver como é que tá, aí a gente já inicia o uso da máscara de protração, tá? Às vezes em 10 ou 15, depende aí da agenda e depende do retorno do paciente. Então, aqui temos a nossa pacientezinha antes e depois, 9 meses depois, né? Aqui já tinha mobilidade dos centrais descidos, olha aqui que bonitinha, não fiz nada. Ó. Eles se aproximaram o início da mobilidade deles, pela própria irrupção aí dos centrais. E aqui, gente, dá para ver uma característica bem desfavorável no prognóstico, tá? Que a gente tem que prestar bem atenção. Um dos pontos principais para a gente ter estabilidade é buscar um crescimento dependente da oclusão. Na verdade, nem todo crescimento mandibular e o crescimento anteroposterior ele é dependente da relação oclusal. Tem pacientes classe 3, por exemplo, que tem um componente genético importante e que a mandíbula cresce independente da relação oclusal. Mas, de qualquer forma, a relação oclusal é um parâmetro importante para a estabilidade. Deu para entender? É importante a gente tentar fechar numa boa relação oclusal para tentar buscar estabilidade a médio e longo prazo. E com essa simetria, isso foi quase impossível. Ó, não conseguia estabelecer a relação, a chave de canino aqui. Do outro lado, consegui estabelecer ele bem redondinho, tá? Mas aqui não dava, porque se eu trouxesse a maxila como um todo, a simetria se mantinha, né? Então, eu tinha um limite. Outra característica aqui que a gente tem que prestar atenção é que a gente tinha uma retroinclinação, uma verticalização dos incisivos superiores bem significativas. Então, ela tinha essa característica da dentição descida, que depois vocês vão ver que se manteve na dentição permanente, na dentição mista, né, os dentes permanentes. Então, quando a gente pensa num paciente classe 3, que tem esses incisivos retroinclinados, isso nos dá uma ideia de melhor prognóstico, porque à medida que eu vou trabalhar a inclinação daquele dente para uma inclinação normal, satisfatória, eu vou ter um aumento do meu overjet. Então, eu tenho um espacinho ali para aquela mandíbula ainda crescer e eu manter uma boa relação oclusal. Então, o fato de eu ter um incisivo central retroinclinado é bom nessa situação, certo? Mas o fato de eu não conseguir uma boa relação oclusal de intercuspidação na região posterior é ruim, mesmo sendo uma característica de crescimento independente da relação oclusal. Bom, aqui a gente tem o antes e depois, arco superior, olha como ficou bonitinho, né? Mais redondinho, ó. Olha, isso que eu gosto do expansor, olha aqui a profundidade do palato, eu gosto muito do expansor tipo Haas, com essa característica de forma do palato, da abóbada palatina. E aqui o arco inferior também uma forma mais redonda, né? Pela própria relação que vai se estabelecendo entre os arcos. E aqui a gente tem essa paciente antes e depois. A gente observa uma melhora significativa do perfil, não coloquei aqui a fotinho dela, mas a gente já consegue ver como a gente teve uma melhora no perfil pela radiografia. O que mais que a gente consegue observar aqui? O ITS diminuiu, que é essa relação antero-posterior, aqui ó, que tá menos 5,5. Se eu não me engano era menos 5,5. Vamos conferir aqui, onde eu digitei errado aquele início lá. É isso aí mesmo, gente. É 5,5 ITS, tá?
Naquela outra tele, se não me engano, estava -7, que eu fiz uma manual e depois passei coloquei no software para poder aferir essas medidas e vi que tinha alguns pontos na minha inspeção manual, que eu normalmente faço as minhas medidas no papel. Alguns pontos estavam um pouquinho maiores, mais espessos, isso me dá uma margem de erro, tá? Então, vamos considerar que o ITS -5,5 foi para -4 no final. O que mais que a gente pode ver aqui, ó? O ANB, -0,36, foi para 2. Então, olha o que é importante aqui, ó. Essa paciente com esse padrão aqui, que começou aqui, se a gente pegar essa tele, somente essa tele, na análise USP, vai vir lá diagnóstico classe 1 esquelética, porque o ANB é 2, mas o ANB é 2 para uma dentição permanente. Aqui eu tô falando de um paciente em crescimento, então o ideal é que o ANB fosse até 4, então a gente não chegou no ANB ideal, certo? E aí aqui, o grande desafio e a grande contestação. De novo, na dentição, primeiro período transitório, na dentição mista, começou a cruzar a mordida. Sim, isso já era esperado. A gente está falando aqui no intervalo de quase 2 anos, porque aos 5 começa a esfoliar os incisivos inferiores ali, ó, tanto que eu demorei 9 meses de tratamento e eles não tinham esfoliado ainda. Então, eu comecei com 4 anos e 8, 9, 10, ela foi até os 5 anos, 5 anos e 7, é isso? 5 anos e 7 meses, né? Não, 5 anos e meio, ela foi até os 5 anos e meio sem ter esfoliado o dente, nenhum. Até os 4 incisivos irromperem, essa relação se estabelecer, a gente tem mais 1 ano e meio pela frente. Então, ela seria tratada próximo aos 7 anos de idade. Então, é muito tempo para essa maloclusão se manter. Nessa relação aqui, volta, a gente observa que pacientes classe 3 que a gente trata na dentição decídua, é importante acompanhar no primeiro período transitório, principalmente esses casos Petrovic, categoria de crescimento 5 e 6, né, P1M, ou mesmo P1N, tanto principalmente OB, ODB, enfim. É importante entender um pouquinho o Petrovic, eu gosto para trabalhar um prognóstico, qual é a tendência de crescimento daquele paciente. Mas no primeiro período transitório há uma chance dessa relação de classe 3 ou de mordida cruzada anterior se restabelecer. E assim foi. Então, aqui ela ficou, aqui eu dei intervalo, não coloquei, ela usou uma plaquinha de contenção por 6 meses, placa removível, não era nem um SN3, nem Frank, ela estava cansada, comecei a perder a colaboração, dei um intervalo para ela. Ela usou uma plaquinha removível de Hawley, assim, por uns 6 meses, para tentar segurar ali um pouquinho a inclinação dos incisivos, mesmo sendo a dentição decídua. Removi essa placa, ela usava só para dormir, e aí eu fiquei acompanhando esse período de troca. Ela ficou mais ou menos 1 ano sem tratar, sem fazer nada, porque aqui, mesmo que eu usasse um arco de Eschler, qualquer outro dispositivo ia contribuir muito para a inclinação dos incisivos inferiores, e aqui eu não gostaria que isso acontecesse, porque ele já estava retroinclinado, verticalizado, então eu sabia que essa mandíbula tinha uma tendência de voar, um prognóstico duvidoso, né? Apesar de ser uma paciente com uma tendência de crescimento horizontal, o que é bem favorável, tá, gente, para classe 3. Sempre que a gente está trabalhando um paciente com uma tendência de crescimento mais vertical, piora o prognóstico. E aqui eu vejo, gente, se a gente parar para prestar bem atenção, vai ver que os incisivos, eles também estão com uma tendência de retroinclinação, olha só. Então, mantendo esse padrão do paciente, né, essa tendência aí. E aí aqui, assim que eu tinha um pouquinho de trespasse para eu ter como referência, eu iniciei uma nova protração. Então, eu fiz a primeira e depois, aproximadamente 2 anos depois, a gente foi para a segunda protração. 2 anos depois. E aí, fiz de novo expansão rápida, aqui abri um pouquinho mais e máscara de protração de novo. Mas aí a magnitude da minha maloclusão era menor, né? A magnitude, a quantidade de problema que eu tinha para tratar era menor. Se eu não tivesse feito nada, provavelmente esse prognóstico seria muito pior.
Aí volta com essa simetria, sabia que isso ia voltar a ser um desafio, ó, essa simetria de caninos, que a gente continua vendo ela aqui. E o que prejudica a minha relação oclusal ainda é ruim, ó, o supra já saiu, mas os incisivos laterais e centrais irromperam, esfoliaram eles, então estão um pouco mais espalhados aqui nesse lado direito. E essa fotinha aqui é 3 meses pós-tratamento. Com mais 8 meses de máscara de proteção, usando cerca de 14 horas por dia, aqui com 400 gramas força, consegui usar uma força um pouquinho maior, 400 gramas força de cada lado, tá? Eu normalmente costumo usar o elástico 5,16, aqui foi o 5,16 médio, mas isso vai depender de cada paciente, da distância do gancho até a máscara. E ainda não tive uma relação oclusal que eu gostaria, por essa assimetria. Mas já vi uma relação mais satisfatória. Aí aqui ela também entrou com uma placa removível, e aqui eu entrei com uma placa de removível tipo Hawley, para poder trabalhar a projeção, a inclinação dos incisivos superiores. Ó, que eu queria trabalhar um pouquinho de overjet. Normalmente a gente termina a protração com overjet de 2, 3 milímetros, tá? Aqui eu não terminei com esse overjet de 2, 3 milímetros porque eu tinha uma retroinclinação do incisivo superior. E porque eu já cheguei no meu limite de tempo de tratamento. Tem uma hora que a gente começa a perder a colaboração do paciente. E isso também é um parâmetro, um ponto que deve ser analisado no momento de definir quando mudar, né, a nossa estratégia, a nossa conduta. Enfim. Quando que eu faço uma nova protração? Eu faço uma nova protração baseado muito na resposta do primeiro tratamento. Tá? Esse é um ponto chave, crucial. Determinar como foi colaborador aquele paciente, qual a resposta individual e qual o ITS, né, para eu entender a magnitude daquele problema. Ou se eu vou deixar esse paciente só operar lá na frente, né? Mas dificilmente uma paciente com essa maloclusão não vai fazer nada. Né? Ah, é um caso cirúrgico e tudo bem. Mesmo que ela seja um caso cirúrgico, que esteticamente ela não goste da relação, do posicionamento do queixo, minimizar o impacto desse problema traz qualidade de vida para essa paciente ao longo de todo o período de crescimento. A gente está falando aí de 6, 7 anos da vida, né? Com uma relação oclusal mais favorável, mais satisfatória, uma relação mastigatória, funcional, melhor. E aí aqui, gente, mesmo mais 2 anos depois, isso que eu queria mostrar para vocês. Mesmo a gente tratando uma vena ensandecida, tratando no primeiro período transitório, o paciente classe 3 esquelética, principalmente esse padrão P1M, que é um prognóstico ruim, assim, em relação à categoria do potencial de crescimento da mandíbula. Mesmo assim, segundo o período transitório, a gente tem um pico de crescimento da mandíbula e a gente tem que reavaliar o tratamento de novo. Então, a gente tem que monitorar esse paciente nesses períodos chaves. No segundo período transitório, pode nos surpreender e muito pelo pico de crescimento. E aí, aqui, a gente vai definir se a gente vai para uma compensação ortodôntica, se a gente vai fazer uma nova protração da maxila, convencional, se a gente vai fazer uma protração da maxila associada a mini implante, ou se a gente vai aguardar, preparar para a cirurgia ortognática. Essa paciente aqui, em virtude das respostas dos 2 tratamentos anteriores, a gente foi por uma nova tentativa de protração associada a aparelho corretivo para correção dessa inclinação dentoalveolar. Então, aqui eu queria mostrar para vocês essa relação, essa mordida cruzada anterior de novo se restabelecendo, mas se a gente for bem crítico, olha só, como a gente consegue ver, que esses incisivos superiores ainda estão bem verticalizados, ó, eu consigo trabalhar essa inclinação, ó. E aqui a gente tem a tele dessa paciente, pós segunda intervenção, em 2023, início de 2023, e aqui ela início de 2025, final de 2024, que é final de 2024, com essa mordida cruzada anterior se manifestando novamente. Então, é o potencial genético da maloclusão se expressando. Isso não quer dizer que eu não vá tratar precocemente. Eu fiz aqui um parâmetro, um quadrinho acompanhando esses parâmetros. Então, aqui
Daqui para cá, eu tenho final de 2024, início de 2023, então eu tenho quase 2 anos de acompanhamento. Aqui eu tenho 2 anos e aqui eu tenho 9 meses, tá? Que é o inicial e o final. Então, eu costumo pedir uma radiografia final para poder avaliar a resposta ao meu primeiro tratamento. Então, eu tive um ITS de menos 5,5, foi para menos 4,73, menos 4,3 e piorando no final de 2024 para menos 6. Por outro lado, vamos olhar aqui o ANPERP, que é uma medida que eu gosto de ver também, que é a relação do ponto A a uma perpendicular que passa por N, é uma medida cefalométrica que ela está muito relacionada ao perfil. Ela não está tão ruim. Ó, tá 2. Então, significa que o ponto A está na frente do N em 2 milímetros. Então, isso mostra uma maxila bem posicionada no terço médio da face, ou satisfatória. Né? Isso é bom para o perfil. Isso, para compensação dentoalveolar, também é super favorável. E aqui, trouxe o padrão de crescimento para a gente poder ver o FMA de 21, foi para 30. Então, o tratamento interceptivo da protração tende a aumentar o ângulo do plano mandibular, dá para ver isso ali na tele, mas eu tenho que entender que sempre que eu aumento o ângulo do plano mandibular, há uma tendência de fechar esse ângulo de novo, porque ele tende a voltar ao padrão de normalidade, né? E a tendência é sempre o ângulo do plano mandibular fechar com a idade. Então, ele foi de 21,4 para 30,17, 24,38 e em 2024, final de 2024, estava em 19. Então, voltando à sua tendência inicial, tá? Outra coisa que eu queria trazer para vocês é como as categorias de Petrovic, para quem entende um pouquinho de Petrovic, como elas foram modificando ao longo do tratamento. Por quê? Porque ele é muito baseado em parâmetros cefalométricos, SN-GOGN, que é uma medida de crescimento, a SNB, por exemplo, que também é uma medida relacionada à posição da mandíbula. Então, à medida que o tratamento interceptivo girou a mandíbula, a categoria de Petrovic mudou para P1NOB e P1NN, né? Que é uma categoria para o classe 3, seria uma categoria mais favorável, né? Mas que ele também voltou ao padrão de categoria de crescimento normal. Então, quando a gente avalia Petrovic, a gente avalia no início do tratamento, antes da intervenção, tá? Eu só quis trazer aqui para vocês, para a gente poder entender como, de acordo com essas mudanças cefalométricas, a gente pode ter categorias eventualmente diferentes, mas isso não quer dizer que o padrão de crescimento do paciente mudou como um todo. Ele vai tender a voltar ao padrão de normalidade. Cadê eu aqui? Aqui, voltei. Acho que voltei. Então é isso, gente. O estudo de caso hoje era esse caso de classe 3 esquelética. Quis trazer para vocês para mostrar como essa maloclusão é desafiadora e como, com um tratamento relativamente simples, de fácil manejo, que é a expansão rápida, associada à protração da maxila, pode ser efetiva, permitindo que esse paciente cresça e se desenvolva da melhor maneira possível, proporcionando aí um melhor prognóstico da maloclusão e um impacto na qualidade de vida desse paciente ao longo do tempo. Essa pacientezinha agora está em tratamento, como eu falei para vocês, com ortodontia corretiva, e aqui a gente tem outros desdobramentos, pode encaminhar para o ortodontista e definir para que caminho, né, para onde que a gente vai traçar esse planejamento. Mas, de qualquer forma, não deixem de fazer o diagnóstico, não deixem de intervir precocemente, mesmo que a maloclusão se apresente com o pior cenário possível. Por hoje era isso. Um grande beijo e vejo vocês na sexta-feira no nosso Ortopedcast. Até mais.